E aí, pessoal, vamos falar sobre vontade de doce após a refeição ou mesmo sentir uma vontade de comer algum alimento ao longo desse dia. Quais são as relações que a gente tem, alguns comportamentos, alguns fatores psicológicos, por exemplo, que poderia ocasionar e como é que a gente faz para minimizar essa vontade, tá? Lembrando quando você pensa no desejo, né, naquela vontade de comer um específico alimento, ele tem uma relação com fome, mas também tem uma relação sem fome, tá? Então, eu quero dizer com fome. É comum, às vezes, a gente sentir essa vontade de comer alguma coisa próximo das 5, 6, 7 horas da tarde. Por quê? Principalmente se você vem de uma correria de um trabalho, por exemplo, que você não conseguiu consumir grandes quantidades de alimento ao longo desse dia, você vai começar a postergar essa sua fome. Em consequência disso, o seu corpo, no mecanismo de defesa, vai querer procurar alimentos com uma densidade calórica mais elevada. E o que normalmente é isso? Açúcar, produtos industrializados, bem açucarados, riquíssimos em energia, num pequeno volume. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é certificar que esse desejo que você tem por doces não é fome. É diferente de, por exemplo, você chegar a almoçar e sentir aquela vontade de você comer um doce. Aquele clássico sempre tem espaço para um doce. Então tem essa coisa que tem que ser uma certa diferença, tá? Veja se não é fome, tá? E quando a gente pensa especificamente, não necessariamente só doce. Vamos pegar, por exemplo, um estudo japonês mostrando que os alimentos que são mais desejados, aquele craving que você sente, acaba sendo o arroz branco. Ou quando você viaja e você fica dias e dias fora, é muito comum às vezes você voltar e falar: Nossa, eu tô com uma vontade de comer arroz, feijão, bife, batata frita, que é uma coisa típica, uma coisa cultural aqui do Brasil. Então, esses são os desejos que podem ser provocados por diversos outros fatores, cultural e por aí vai, tá? Então, aqui foi mostrado nesse artigo em específico que tem diversos alimentos que você sente esse desejo e não necessariamente apenas chocolate. Então, nós temos aqui, por exemplo, alimentos ricos em sal. Então, temos, por exemplo, produtos industrializados, miojos, salgadinhos, temos chocolate, temos arroz, temos pães. E foi mostrado que quando você faz a privação, você para de consumir esse determinado alimento por 10 dias, ou chocolate por 7 dias, ou arroz até por 1 a 3 dias, pães por 3 dias, você aumenta a sua vontade, a sua necessidade para consumir esse alimento. Então, você simplesmente arrancar do seu cardápio talvez não seja a melhor solução, tá? Porque você vai sentir ainda essa vontade. E aqui alguns indivíduos até, isso também graças ao marketing, né? Porque falam que tem alguns nutrientes que podem ter relação com essa sua vontade por doce, ou aquela sua vontade, aquele seu desejo alimentar, como se fosse uma deficiência nutricional. Pode ter uma relação com uma deficiência nutricional, mas não necessariamente é isso, tá? Às vezes você encontra desejos não tendo absolutamente uma deficiência nutricional. Um mineral que acaba sendo bem vendido, bem no marketing pesado, acaba sendo picolinato de cromo, que ele é vendido como se fosse um mineral antidoce que você vai consumir, você vai diminuir sua vontade por doces, mas não é assim, não é muito bem assim que acontece. Na verdade, quando você tem uma compulsividade muito grande por carboidratos, por doces, por chocolates, você acaba no metabolismo desse carboidrato usando bastante cromo para metabolizar esse carboidrato. Então, quanto mais carboidrato você consome, consequentemente, mais cromo você acaba excretando. Então, você diminui os seus níveis de cromo no seu corpo. Então, para esses indivíduos que têm uma certa compulsividade, a suplementação de cromo ela é benéfica não para reduzir a vontade por doces, mas para ajudar, para controlar essa consequência, uma das consequências que esse consumo exacerbado de carboidratos pode provocar. O cromo, por exemplo, para quem assistiu meu vídeo sobre resistência à insulina, os mecanismos de ação, talvez tenha lembrado que ele tem uma forte influência em toda a sinalização da sua insulina, né? E aqui, qual que é o pulo do gato? A primeira dica que eu posso dar para vocês para conseguir reduzir essa vontade por aquele desejo por diversos alimentos. Você provocar a retirada desse alimento pode ser uma hipótese, desde que você faça um déficit calórico junto a isso. Então, o que eu quero dizer, aqui foi mostrado os artigos mostrando que quando você faz uma dieta de 1.500 calorias, aqui com baixo consumo de carboidratos, mas aqui também diferentes tipos de, não necessariamente low carb,
mas dietas que vão provocar um déficit energético, ou seja, vão favorecer o emagrecimento, a perda de peso. Pode ser, por exemplo, uma dieta cetogênica, pode ser uma dieta low carb, pode ser uma dieta padrão, tá? E aqui mostrando, por exemplo, em 4 semanas, 4 meses, 14 semanas, 2 anos, conseguiu reduzir significativamente a vontade que você sente por esses alimentos. Então, déficit calórico é uma coisa de extrema importância. E foi mostrado, quando você pensa especificamente sobre o déficit calórico, você tem o emagrecimento. E quando você consome mais caloria, você tem um superávit calórico, e esse superávit calórico vai provocar um aumento, um aumento das calorias, então, consequentemente, vai aumentar as suas reservas energéticas, sua gordura corporal e vai favorecer o seu ganho de peso. Foi verificado na literatura que quando a gente está num superávit calórico, ou seja, sempre ganhando peso, às vezes não de uma maneira que você percebe, esse que acaba sendo um problema, às vezes aquele meio quilo que você ganha em meses e meses e meses, só que somando em diversos anos, numa constância superávit calórico, você pesava 70 quilos, depois você pesava 75, depois você pesava 80, você não tem essa alteração de peso, diferente quando você ganha 5, 6, 7 quilos de uma única vez, que você fala, opa, tem alguma coisa errada comigo, vamos entrar numa dieta. Esse ganho lento acaba sendo muito prejudicial, né? Foi mostrado que quando você tem esse ganho de peso, você aumenta o seu desejo por esses alimentos. E quando você tem um déficit calórico, você tem esse desejo, só que ele é também reduzido. E mostrando também que quando você tem um déficit calórico, e também com a retirada desses alimentos, desses desejos, você conseguiu reduzir 12% do seu peso em até 12 semanas, né? Quase, na verdade, 1% por semana dessa redução de peso. Então você já tem aí um efeito adicional aí para conseguir te ajudar nesse processo. E aqui falando novamente, né, mas para finalizar essa questão de assunto referente ao déficit energético, foi mostrado que quando a gente tem um indivíduo eutrófico que está dentro do peso, mas não necessariamente dentro do peso, mas dentro do percentual de gordura que ele deveria ter, então vamos supor homens em torno mais ou menos de 15% de gordura, em comparação aos indivíduos que têm excesso de gordura corporal, foi mostrado que tem um aumento de quase 15, na verdade, 15% a mais. Então, indivíduos que estão dentro do peso têm um desejo de 10%, quando você eleva esse peso sobe para 25%. Então, obesidade, o sobrepeso, o excesso de gordura corporal auxilia nesse aumento, nessa vontade, nessa compulsividade por esses alimentos. Tem outros fatores além do peso que podem provocar isso. Então, uma delas, por exemplo, em cirurgias pós-bariátrico, talvez tenha esse aumento, essa compulsividade por doces, alimentos com mais densidade calórica. Sorvete, especificamente, aqui é um alimento que ele acaba sendo de boa escolha, porque ele é fácil de ser deglutido, né? Consegue passar por ser líquido e fornece aquela sensação de prazer. Ah, o consumo de álcool, o alcoolismo crônico também tem relação com o aumento, aquela vontade, aquele desejo por você consumir alimentos mais açucarados. Aqui, quando eu mostro, por exemplo, essas imagens, né, doces que a gente tem, você tem relações, você tem um aumento de uma salivação, você tem um aumento de uma frequência cardíaca, você tem alterações gástricas, e isso provoca sinalizações no seu cérebro hedônicas, né, sensações de prazer, sensações de recompensa. E o que ativa também essas sensações nesse seu cérebro acaba sendo estresse, emoções, alterações hormonais e até mesmo você ficar pensando naquele alimento repetitivamente. Então, processos emocionais também têm uma certa relação aí com você buscar esse sinal de recompensa e até mesmo um hábito, você ter o hábito de comer um doce após essa refeição, tá? E aqui relacionado sobre o cardápio, os alimentos que você compõe, também tem uma certa influência se você tem esse desejo, se você não tem esse desejo por algum alimento pós essa refeição. Lembrando que esse vídeo está sendo bem destinado para aqueles indivíduos que não sentem aquela vontade por fome, e sim pelo simples desejo. Aqui foi mostrado que quando foi fornecida uma refeição alta em carboidratos, com consumo de proteína mais baixa quantidade de gordura, ou seja, um arroz junto, por exemplo, com peixe mais magro,
em comparação com o consumo de uma asinha de frango. Aqui não especificamente foram esses alimentos, tá? Ele estava selecionando mais questão de macronutriente, aqui era relacionado com alto consumo de carboidrato e baixa quantidade de gordura. Essa é a opção 2, que era um franguinho frito relacionado com baixa quantidade de carboidrato e alta quantidade de gordura. E aqui ele fez uma associação desses dois macronutrientes. Ele elevou o teor de carboidrato da refeição e elevou o teor de gordura dessa refeição. Ou seja, colocou um arroz, por exemplo, junto com frango frito, um bife à parmegiana, um bife à milanesa, salgadinhos que você pega às vezes num buffet, num self-service. Foi mostrado que quando você associou um consumo mais exacerbado de carbo junto com gordura, você elevou essa sua vontade, esse seu desejo por um sabor mais adocicado depois dessa refeição, tá? Aqui foi relacionado um estudo com ratinhos, mostrando que realmente existe algum mecanismo, né, tanto na questão do cérebro, a questão da parte hedônica, essa parte por buscar a recompensa com o vício com alguns alimentos, em específico aqui que a gente está falando do açúcar, daquele doce. Foi mostrar que quando o ratinho consumia lá bastante açúcar, e você privou esse ratinho de consumir esse açúcar, aumentou a ansiedade deles, aquele ranger dos dentes e também elevou a agressividade desses animais. Então, da mesma maneira que você trata isso, não é necessariamente às vezes numa retirada, às vezes é minimizando, reduzindo esses intervalos, né? Aliás, aumentando esses intervalos, certo? E aqui foi mostrado também sobre índice e carga glicêmica da refeição. Foi mostrado que quando você consome uma refeição rica em alto índice glicêmico, então vamos supor, um arroz branco isolado, ou você comer um pedaço de chocolate, ou por exemplo, consumir um pedacinho. Não, vamos pensar aqui no outro fator. Aqui é o arroz branco, que você tem uma alta carga glicêmica, e em comparação, por exemplo, com o arroz integral, que você tem uma baixa carga glicêmica, um baixo índice glicêmico. Foi verificado que refeições ricas em carga, ricas em índice glicêmico, elevaram essa vontade por doces, né? Quando você consome arroz integral, você também tem vontade por alimentos açucarados pós essa refeição, mas ela é menor de quando a gente compara, por exemplo, com uma refeição de alta carga glicêmica. Tá? E aqui, para finalizar, é relacionado também com adoçantes, com edulcorantes. Foi mostrado também, então aqui você tem a tabelinha mostrada pelo artigo, né? Você tem o açúcar, você tem a sucralose, você tem o aspartame, você tem o acesulfame, você tem a sacarina. Tudo isso aqui, por mimetizar aquele sabor doce, ele estimula, mesmo não sendo capaz de provocar um ganho de peso, porque você não vai ter caloria nesse produto, esse sabor doce ele estimula o seu corpo a procurar mais alimentos adocicados. Então, consequentemente, aumenta aquela vontade de você comer um doce. Então, vou dar um exemplo. Aqui eu peguei, por exemplo, no Google, a tabela de ingredientes da Coca Zero. Nós temos aqui, edulcorante, ciclamato de sódio, que está aqui, ciclamato de sódio. Nós temos o acesulfame de potássio. Nós temos o aspartame, tem diversos adoçantes artificiais nesses produtos industrializados, nesses produtos zero, nesses produtos light, nesses produtos diet, para realmente conseguir mimetizar o sabor doce. E foi mostrado na literatura, pelo menos em grande parte das referências, que esse consumo de adoçantes também tem uma relação com o aumento dessa compulsividade. Então aqui são só alguns exemplos de o que poderia estar provocando essa sua vontade de comer doce, essa compulsividade alimentar. Claro, aqui apenas alguns exemplos, tem diversos outros fatores, mas tentando já fazer esse manejo, então um déficit calórico, reduzir o consumo de álcool, reduzir o consumo, por exemplo, de adoçantes, não tentar combinar uma refeição rica em carboidrato e rica em gordura, optar às vezes por alimentos com uma carga glicêmica mais moderada, garantir com que esse desejo, por exemplo, não seja uma fome e sim simples desejo, e também aquelas questões que acabam sendo mais difíceis porque a rotina hoje em dia não permite você não ter uma rotina estressante, uma rotina ansiosa, mas se você conseguir ter manejos para conseguir controlar essa sua parte emocional, essa parte de achar que vou me permitir a comer alguma coisa, pode te ajudar também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.